o Fábio Magnani do Academia Duas Rodas e hoje eu queria dar alguns pitacos sobre essa questão de força, potência e torque que as pessoas tanto falam, né? Falam assim, tal moto tem mais força, tem mais potência, tem mais torque. Que negócio é esse? Para isso eu vou precisar mostrar algumas equações que são simples, né? Se a pessoa olhar com cuidado depois desses slides, pode reproduzir em casa com uma calculadora, não tem dificuldade nenhuma. Só que eu vou falar um pouco rápido, então assim, acho que não vai dar para absorver tudo tão rapidamente, mas é uma coisa necessária, né? Podia simplesmente dar minha opinião, mas não seria uma opinião embasada, e daí a confusão continuaria do mesmo jeito. Então vamos lá. Bem, vamos pegar uma moto numa estrada, subindo, num dia ensolarado, com árvores e montanhas. Eu acelero a moto, o motor gira. Ao girar, como o motor está conectado com a roda, ele faz a roda girar. Essa roda cria uma força contra a terra, tentando jogar a terra para trás. Como a terra é muito pesada, a terra reage e joga a gente para frente, isso que a gente chama de força de propulsão. Essa força de propulsão é usada para vencer a inércia, para fazer a moto acelerar, e para vencer as resistências, como o arrasto aerodinâmico, a gravidade e a rolagem. A resistência à rolagem é a força que a gente precisa fazer para deformar o pneu, deformar o chão, no caso de areia ou lama, e também para vencer as resistências da mola e do amortecedor da moto, né, da suspensão. Todos esses termos podem ser devidamente quantificados matematicamente. A força inercial é massa vezes aceleração, a força aerodinâmica é um coeficiente de arrasto vezes a velocidade ao quadrado, e por aí vai. O que importa para a gente nessa discussão é a força da roda. A força da roda, ela pode ser escrita como força mesmo, como torque sobre o raio da roda, isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ou sobre a potência, sobre a velocidade. E isso que gera confusão, porque a gente pode expressar o mesmo fenômeno, fazer as contas, usando a força, ou o torque, ou a roda. E o problema é que eu posso fazer exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, só que às vezes a gente comete algum errinho numa dessas partes, e isso gera confusões. E pior ainda, né, dá a impressão do jeito que as pessoas usam. As pessoas usam o torque para explicar, por exemplo, o fenômeno da aceleração, e a potência para explicar a velocidade máxima, dá a impressão que são dois fenômenos diferentes ou duas equações diferentes, e na realidade é um fenômeno só, e eu posso explicar tudo só usando o torque, ou só usando a força, ou só usando a potência. Então vamos lá. Antes, eu preciso mostrar algumas questões importantes que vão guiar essa minha apresentação, que me motivaram. Primeiro, faz algum sentido físico usar o torque para explicar uma coisa e a potência para explicar outra? Não. Eu posso usar a mesma grandeza, ou torque, ou potência, ou força, para explicar tudo. Eu prefiro a potência. Segundo, é mais conveniente usar força, torque ou potência. Mais uma vez, eu prefiro usar a potência, porque a potência permanece mais ou menos constante ao longo do movimento, não exatamente constante, mas mais próximo de uma constante do que a força e o torque. Terceira coisa, né? Será que o motor é o único responsável para fazer com que a moto acelere bastante ou corra bastante? Ou será que a moto é importante também? É importante que a moto seja leve, tenha uma boa aerodinâmica, tenha uma baixa resistência de rolagem. É claro que essas coisas também são importantes. Então usar só uma característica do motor, seja potência ou torque, para caracterizar uma moto, se ela é boa ou ruim, também é uma coisa insuficiente. A gente precisa falar da moto como um todo. Então eu vou tentar, a minha apresentação aqui agora serve meio que para clarear essas coisas aqui, né? Que eu posso usar só uma grandeza para explicar tudo, por que a potência é melhor do que o torque e a força, e que a moto é importante também, e não só o motor. É importante caracterizar o veículo como um todo. Vamos lá. Preciso uma breve revisão de física do ensino médio. Primeiro, eu tenho uma roda, por exemplo, né, que tem um raio R e uma velocidade V. Nós definimos como velocidade angular, ou como rotação dessa roda, a velocidade dividido pelo raio. Da mesma forma, eu tenho uma roda que tem uma certa força, por exemplo, sobre o chão, e eu defino como torque essa força vezes esse raio, né? Então são duas coisas equivalentes. Aplicar uma força na periferia da roda é a mesma coisa que aplicar um torque no seu eixo, desde que eles sejam relacionados pelo raio, como dado aí. E, juntando as duas coisas, força e velocidade, eu tenho, né, que a potência é energia por unidade de tempo. A energia é o trabalho, que é força vezes deslocamento. Reorganizando a equação, eu tenho que o deslocamento sobre o tempo é a velocidade, e chego à conclusão que potência é força vezes a velocidade. Então eu posso caracterizar o que acontece numa roda pela potência também. Juntando agora, né, potência é força vezes a velocidade,
lembrando que força é o torque sobre o raio e velocidade é a velocidade angular vezes o raio, a potência é o torque vezes a rotação. E eu chego à conclusão que potência é igual a força vezes velocidade, que é igual ao torque vezes a rotação. E é exatamente por isso que lá naquele slide sobre a força na roda, eu disse que eu podia usar a força da roda, ou potência sobre a velocidade, ou torque sobre o raio, que daí eu teria exatamente a mesma coisa, né? Assim, eu posso analisar do mesmo jeito. Tanto faz, desde que eu faça certo, mas alguns são mais simples do que os outros. E essa é a jogada aqui da aula de hoje. Bem, nosso modelo matemático, então, é a força na roda, que vai ser usada ou para acelerar a moto, ou para vencer a resistência aerodinâmica, e para vencer a resistência aerodinâmica, e para vencer a resistência à rolagem, e para vencer a gravidade. Esse é o nosso modelo matemático simples, que vai ser utilizado daqui em diante. Eu posso, de novo, vou copiar de novo, que isso é importante, né? Eu posso usar a força na roda, posso usar o torque sobre o raio, ou posso usar a potência sobre o volume para caracterizar a força na roda. Qualquer uma das três. É exatamente a mesma coisa, né? Eu não preciso escolher um para uma coisa, o outro para outra coisa. O problema é que é quando eu tento misturar essas coisas, né? Vamos lá. Eu prefiro usar a potência e daí eu tenho, né? A parte da esquerda, essa potência é usada para propulsão, essa propulsão pode ser usada para aceleração e também vai ser usada para as resistências. Se eu quiser acelerar mais a moto, então se aquele termo ali, MVA, se eu quiser que ele seja maior, quero acelerar, eu posso fazer duas coisas. Ou posso aumentar a potência na roda, aumentar a potência do motor, ou posso diminuir as resistências, que esse último termo do lado direito. Então eu posso acelerar mais a minha moto de duas formas, fazendo a moto mais eficiente ou fazendo o motor mais potente. É a mesma coisa, o efeito é o mesmo. Agora vamos ver o que acontece dentro da moto, né? Como que essa potência vai do motor até a roda. Então vamos lá. Eu preciso de mais um pouquinho de teoria aqui. Vamos imaginar que eu tenho um disco, por exemplo, a coroa da moto, que tem uma velocidade, um raio, um torque, e ele está conectado com outro disco menor. Esse disco, esse conjunto aqui pode representar a coroa e o pinhão da moto, ou duas engrenagens dentro da caixa de marcha, qualquer coisa desde que elas sejam ligadas pela periferia. E daí eu tenho, né, que as duas têm que ter no ponto de contato a mesma velocidade e a mesma força. Daí eu chego à conclusão que elas têm que ter rotações diferentes. Então, enquanto a roda grande gira uma vez, a roda pequena gira duas vezes. Então eu posso usar isso aqui para converter rotações, né? Eu tenho uma rotação pequena no lado e uma grande na saída. Posso fazer a mesma coisa para o torque. Como as forças na periferia têm que ser iguais, eu tenho que o torque na roda grande vai ser maior do que o torque na roda pequena. Eu posso usar isso para converter torque também. Então isso é uma questão importante. Na transmissão da moto, o torque não fica constante, nem a rotação fica constante. E esse é um ponto de confusão no uso do torque, né? Porque às vezes a pessoa confunde o torque na roda com o torque no motor, e que não são iguais, né? Então a gente já vai chegar lá. Posso então combinar as duas coisas, força e velocidade. Como potência é força vezes a velocidade, eu tenho que a potência na roda de entrada tem que ser a potência na roda de saída, embora as rotações não sejam iguais e os torques não sejam iguais. Então por isso que é mais legal usar a potência, porque a potência permanece constante, embora, claro, que a gente não é exatamente igual, esse nosso modelo é simplificado, existe uma certa perda de potência, porque essas transmissões não são eficientes, mas para a nossa análise qualitativa aqui, vamos fazer as contas desse jeito, e a rotação não é a mesma na transmissão e o torque também não é o mesmo. Então, uma vantagem, por isso que está em destaque, a potência é a mesma. Só que eu tenho outro tipo de transmissão também na moto, né? Por exemplo, entre a roda e a coroa, a transmissão não é feita pela periferia, a transmissão é feita pelo eixo. Isso aqui acontece também, por exemplo, entre o pinhão e o eixo de saída da caixa de marcha. Então eu tenho também esse tipo de transmissão. Nesse tipo de transmissão, o que permanece constante é o torque, porque eles estão ligados pelo eixo, e a rotação. Só que os dois discos não têm nem a mesma força na periferia e nem a mesma velocidade na periferia. Então vamos lá. Tem a mesma rotação e tem o mesmo torque. Como potência também é torque vezes rotação, as duas têm a mesma potência. De novo, a potência permanece constante, as forças não são iguais e as velocidades não são iguais. Então, dependendo do tipo de transmissão, o torque é constante ou não, a rotação é constante ou não, a velocidade é constante ou não, a força é constante ou não, mas a potência sempre é constante. Por isso que é muito mais simples trabalhar com potência, né? Vamos lá, pegar um exemplo aqui, mais ou menos da minha moto. Eu tenho a equação que rege o movimento dela, tenho aí, né, massa, coeficiente aerodinâmico, coeficiente de rolagem e por aí vai. E eu quero que essa minha moto ande a 60 km por hora, numa subida de 3%, então a cada 100 metros ela sobe 3 metros e tem uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado.
Fazendo as contas, se eu estiver na terceira marcha, a rotação do motor vai ser de 5.700 RPM, preciso de uma força na roda de 30 kgf, o torque na roda de 9,6 kgf, potência de 6 cavalos. Nessa rotação, o motor tem 22,8 cavalos, o que está muito bom, porque eu só preciso de 7, então o meu acelerador pode estar usando apenas 31% da potência do motor. Beleza. Como que essa potência de 7 cavalos é usada? 2,5 cavalos para acelerar a moto, 2 cavalos para vencer a resistência aerodinâmica, 1 cavalo para vencer a resistência à rolagem e 1,5 cavalos para vencer a gravidade. Por isso que eu preciso de 7 cavalos, independentemente do que está acontecendo no motor, se está na terceira marcha, se está numa rotação maior, menor, segunda, quarta, para a moto andar a 60 km por hora nessa subida e ter essa aceleração, ela precisa de 7 cavalos, ponto final. O motor que deu um jeito de arranjar 7 cavalos. Se eu passar para a segunda marcha, por exemplo, o que acontece? A rotação sobe, 8,52 RPM. Nessa rotação eu tenho uma potência um pouco maior disponível, 26 cavalos, só preciso do 7. Meu acelerador pode estar 0,24 ou 24%. Se eu passar para a quarta marcha, também está bom, porque eu tenho 19 cavalos, só preciso de 7. Meu acelerador fica 43% e a rotação fica mais baixa. Tá vendo? Independentemente do que está acontecendo lá dentro do motor, a potência na roda, o torque na roda, a força na roda, todo mundo tem que ser exatamente igual. O que muda é o que acontece dentro do motor. E vamos dar uma olhada então o que acontece dentro desse motor. Vamos lá. Eu tenho a minha roda, essa roda precisa de 7 cavalos. Como é que esses 7 cavalos chegam na roda? Primeiro, chegam pela coroa. A coroa vai transmitir pelo eixo essa potência à roda. Como é que a potência chega na coroa? Elas estão ligadas pelo eixo por uma corrente. Essa corrente está ligada no pinhão. O pinhão está ligado no eixo de saída da caixa de marcha. Dentro da caixa de marcha tem um conjunto ou vários conjuntos de engrenagens. A engrenagem de entrada está ligada com uma outra engrenagem da relação primária que fica ali perto da embreagem. Tem a relação primária que tem outro conjunto de engrenagens. Essa engrenagem menor está ligada no eixo do virabrequim do motor. Então é mais ou menos isso, A potência sai lá do motor, vem andando por todos esses lugares e chega na roda. Nós chamamos essa parte final de transmissão final. A caixa de marchas, onde eu posso mudar esse conjunto de engrenagens, nós vamos ver por quê, e a transmissão primária. É assim que chega a potência do motor até na roda. Vamos fazer algumas contas então, eu vou passar meio rapidinho aqui nessas equações, depois quem quiser pode parar para ver com cuidado. Vamos ver. Digamos que a minha roda esteja a 60 km por hora. Eu posso calcular então a velocidade angular, a rotação dela, e eu sei que a coroa e a roda tem que estar na mesma rotação. E sei também que a velocidade periférica do pinhão e da coroa tem que ser iguais, senão eu arrebentaria a corrente. Então eu tenho uma conversão de rotação entre a coroa e o pinhão. Para dentro da caixa de marcha, o pinhão tem que estar na mesma rotação do eixo de marcha, eu tenho uma relação de velocidades entre as duas engrenagens da caixa de marcha e por aí vai. Pronto, eu posso usar essas equações aí para fazer as contas, Se eu estiver então na terceira marcha, colocando valores aí, e foi assim que eu consegui chegar naquele valor, o que acontece? Se eu estiver andando a 60 km por hora, a roda tem que estar 507 RPM e o motor a 5.725 RPM. É isso que acontece. Quando eu mudo para a segunda marcha, o que acontece? Do lado da roda, permanece tudo igual, porque a moto continua a 60 km por hora, pelo menos naquele momento. Não vou mudar nada, tem que estar exatamente igual. O que muda é lá dentro do motor. Ao invés de estar 5.000 RPM, vai estar 8.000 RPM. Tá vendo? Então o que muda é dentro do motor e não fora do motor. Pelo menos nesse momento em que eu mudo de marcha. Vamos ver o que acontece com a força. Tem uma força, posso calcular o torque na roda tem que ser igual ao torque na coroa, existe uma conversão de torque entre a coroa e o pinhão, e por aí vai, usando as equações. Deixa eu voltar aqui. Então se eu estiver na terceira marcha, eu preciso de 30,7 kgf de força na roda, o que significa 9,6 kgf de torque, e isso significa 0,9 kgf de torque no motor. Se eu mudar para a segunda marcha, a roda continua exatamente igual, porque a moto continua a 60 km por hora, na mesma subida, com a mesma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Mas o que acontece no motor é completamente diferente. Antes eu tinha um torque de 0,9 kgf, agora eu tenho um torque de 0,6 kgf. Então isso é uma questão importante, O que acontece? O torque no motor é diferente do torque na roda, e o torque no motor depende da rotação, depende da marcha que eu estou usando. Isso vai mudando, e por isso que não é legal trabalhar com torque, O torque ele acaba ficando meio confuso porque ele varia com a marcha e varia com o componente. Agora vamos ver o que acontece com a potência. Tem uma força e velocidade na roda, posso calcular a potência nela, a rotação.
Só que nós vimos que, independentemente do tipo de transmissão, a potência permanece constante. Então a potência em todos os componentes é a mesma. Vamos colocar valores aqui agora. Eu preciso de 7 cavalos na roda. Esses 7 cavalos significa que eu tenho que ter 7 cavalos no pinhão, 7 cavalos na caixa de marcha, 7 cavalos na relação primária, 7 cavalos no motor. Isso em terceira marcha. Se eu passar para a segunda marcha, eu preciso exatamente dos mesmos 7 cavalos. Então, a potência que eu preciso do motor independe da marcha, independe do componente. Então, tá vendo? É muito, muito mais simples trabalhar com potência do que trabalhar com torque. Então, vamos lá. Continuando aí. Nós temos então que a potência na roda é igual à potência do motor, claro, desprezando as ineficiências. A rotação da roda, ela depende das relações que eu tenho entre as marchas, depende da marcha, da relação primária e da relação final. Então eu tenho uma relação entre a rotação da roda e a rotação do motor, e isso depende da marcha que eu escolhi, da coroa, do pinhão, que é dado por aquele Mi. Esse Mi tem um valor de 1 a 5, porque dependendo da marcha que eu escolher, eu mudo o valor dele dessa relação entre velocidades. E a mesma coisa para o torque, né? O torque na roda é igual ao torque do motor vezes as relações, e eu posso escrever da mesma forma que o torque da roda é igual ao torque do motor vezes essa relação total de transmissão, que também depende da marcha que eu escolhi. Para minha moto, esses valores são os que estão aí, né? Para a primeira marcha, a relação entre torques é de quase de 26, né? E então o que acontece, né? Existe uma multiplicação em primeira marcha de torque do motor na roda de 26 vezes, na quinta marcha só de 7 vezes. E a mesma coisa a redução na rotação entre o motor e a roda. Então, para isso que serve. Lembrando que esse modelo é bem simplificado, eu não estou levando em conta os atritos internos que diminuem o torque na transmissão e também que diminuem a potência durante a transmissão. Então, se eu quisesse fazer a conta direitinho, isso aqui não seria exatamente igual, mas as equações ficariam mais feias, mas qualitativamente os resultados, as discussões seriam as mesmas, por isso que eu preferi manter esse modelo mais simples aqui. Vamos lá, então, força na roda é a potência na roda sobre a velocidade. Como a potência na roda é igual à potência do motor, a força na roda é igual à potência do motor vezes a velocidade. Se eu quiser mais força, para ter mais aceleração ou para ter uma velocidade mais alta, eu preciso de maior potência do motor, ponto final, certo? Se eu quiser, então, de novo, se eu quiser mais força na roda, eu preciso de maior potência no motor. Vamos fazer a mesma coisa com torque. Força na roda é o torque da roda sobre o raio da roda. Então, substituindo aqui, eu tenho que a força na roda é igual ao torque do motor vezes uma grandeza geométrica, que depende do número de dentes das engrenagens e do pinhão, da coroa, mas é um valor conhecido, dividido pelo raio da roda. Então, dá a impressão que se eu aumentar o torque do motor, eu também aumento a força na roda. E esse é o ponto importante e o ponto de grande confusão, que dá a impressão que quanto maior o torque, maior a força. E vamos dar uma olhada que isso não é bem assim. Tem um truque aqui que as pessoas não pensam muito. Vamos lá, copiando a equação. A força na roda, então, é o torque do motor vezes uma entidade geométrica, primeira marcha é 25, esse valor, e o raio da roda. Primeiro, olhar para essa equação, dá a impressão que nós podemos criar força. Por exemplo, já que eu tenho a liberdade de trocar o pinhão e a coroa, posso fazer o que eu quiser, posso mudar o tamanho da roda, dá a impressão que basta mudar isso que a força apareceria do nada, para o mesmo motor. Que legal, né? Eu podia pegar, fazer a roda bem pequenininha, tender a zero, para o mesmo motor, com o mesmo torque, a força iria lá para o infinito. Que legal. Assim, a força, eu teria com um motor vagabundo, eu podia acelerar muito a minha moto. É claro que a gente sabe que não é assim, mas por que dá a impressão que é assim? Que com o maior torque no motor, eu teria uma maior força. O problema é que se eu mudar o raio da roda, eu não mudo só a força, eu mudo a velocidade final, que lembra que a velocidade também depende dessa relação. E aqui que está o grande truque, né? Que eu quero que a minha moto acelere mais, ou que tenha maior força, numa velocidade específica, a 60 km por hora. A velocidade é dada. Então, quando eu faço essa restrição, vamos dar uma olhada na equação. Aqui, que eu tenho a velocidade, né, que tem que ser a velocidade angular da roda vezes o raio da roda, eu chego a uma relação entre a velocidade da moto aqui bem na esquerda e a rotação do motor bem na direita, vezes aquela relação geométrica de raio sobre a relação de transmissão. Então, se eu tenho uma determinada velocidade da roda, V, velocidade da moto, eu tenho que respeitar essa relação, né? O V da moto, a velocidade da moto sobre a velocidade angular da moto, tem que ser igual a essa relação geométrica que está na esquerda aqui. E aqui que está o grande truque. Porque quando eu pego essa relação aqui e substituo na equação que nós já conhecemos da força é igual ao torque vezes uma entidade geométrica, nós chegamos à conclusão que a força na roda, para uma velocidade específica,
não é proporcional ao torque, é proporcional ao torque vezes a rotação do motor. Eu preciso das duas coisas, né? Então, torque, lembrando que torque vezes rotação é a potência. Então, o que eu preciso, na realidade, é de potência. É isso que vai fazer a minha força ser grande numa determinada velocidade. Por exemplo, eu posso ter um ponto de maior torque do motor, mesmo que eu continue, aumente um pouco a rotação. O torque cai um pouco, mas a rotação aumenta mais ainda. Então, essas coisas se combinam a fazer com que o ponto de maior força para uma velocidade específica seja o ponto de maior potência do motor e não o ponto de maior torque no motor. Isso é bastante importante. Então, as pessoas... essa confusão acaba aparecendo porque as pessoas acabam confundindo o torque no motor com o torque na roda, que não são iguais, dependem da geometria, dependem da marcha. É óbvio que para ter uma maior força na roda, eu preciso ter um maior torque na roda, isso é óbvio. Mas não é verdade que para ter maior força na roda, numa determinada velocidade, eu preciso ter o maior torque no motor, como nós acabamos de ver. Então, eu preciso, para ter maior força na roda, para uma velocidade específica, eu preciso ter maior potência no motor. Vamos lá, vamos pegar um exemplo mesmo para ver isso. A minha moto então está a 60 km por hora, em terceira marcha, agora está um pouco diferente. O alfa é 1, eu estou acelerando o máximo possível que eu posso. A rotação do motor é 5.725 RPM, o meu motor tem um torque de 2,769 kgfm metro nessa rotação e a potência de 22,18 cavalos nessa rotação. E eu posso escolher a segunda marcha, posso colocar a terceira marcha. Quando eu coloco a segunda marcha, também acelerando no máximo, né, rolando o cabo. A rotação vai para 8.000 RPM, 8.052. O torque da minha moto para essa... Isso é uma característica do motor. Eu vou mostrar mais para frente por quê. O torque é menor, 2.305, só que a potência é maior, quase 26 cavalos. Qual dos dois eu escolho? Eu quero acelerar mais a minha moto. Eu fico em terceira, que tem o maior torque, ou fico em segunda, que tem a maior potência? É claro que a gente sabe, a gente fica falando que torque é bom para aceleração, mas todo mundo sabe que se eu quiser acelerar mais, eu tenho que aumentar a rotação, né? A gente sabe que na prática é assim. Vamos ver por quê. Quando eu calculo o torque na roda para essa terceira marcha, eu chego à conclusão que o torque na roda é 31,27 kgfm, né? E se eu tiver na segunda marcha, o torque na roda, embora o torque no motor na segunda marcha seja menor, o torque na roda é maior, porque tem a relação de transmissão, 36 kgfm. E o que importa para ter maior força é o torque na roda, não o torque no motor. Então eu vou ter uma maior força na roda em segunda marcha, no ponto de maior potência, do que em terceira marcha, que é o ponto de maior torque, né? Então, tá vendo? Mais uma vez comprovado que o que acelera a moto é a potência e não o torque. Vamos continuar essa discussão aí. Vamos agora falar de curvas do motor, porque isso que eu acabei de comentar é uma coisa que vale para um ponto específico, para uma velocidade específica, mas quando a gente acelera, claro que a velocidade vai mudando. Então vamos ver o que acontece quando essa velocidade muda com mais tempo. Bem, essa aqui são duas curvas características de um motor. Nós podemos ver aí em vermelho é a curva de potência e em azul a curva de torque. O torque não é constante por várias razões, porque nós temos uma eficiência volumétrica que varia com a rotação, temos perdas de calor que dependem da rotação, perdas por atrito que depende da rotação, então essa curva fica desse jeito. E a curva de potência, como potência é torque vezes a rotação, se a curva de torque não é constante, a curva de potência não vai ser uma reta. Mas essas aqui são características do motor que eu posso medir num dinamômetro. O que as empresas mostram para a gente não são essas curvas, né? O que vem no manual é só o torque de pico e a potência de pico. E essa é uma outra questão importante, né? Quando as pessoas falam que a moto é mais potente ou que ela tem mais torque, na realidade elas estão falando muitas vezes desses valores específicos aqui. E não necessariamente o fenômeno que eu estou estudando acontece nesses pontos aqui. Mas vamos lá. E também elas comparam pontos que ocorrem em rotações diferentes, né? Um acontece numa rotação, tá vendo? A potência de pico sempre é numa rotação maior que o torque de pico. Então essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá? Então vou pegar minha moto, fui lá no manual e peguei qual é o torque de pico dela e qual é a potência de pico dela. Vamos lá, eu só queria fazer umas discussões políticas aqui. Essas curvas de motor aqui, elas não são apresentadas para o usuário. Então, assim, quando eu vou escolher uma moto, eu vou comprar uma moto ou outra, eu não tenho acesso a esse tipo de curva. Claro que tem algumas revistas que até fazem isso, mas não mostram muito bem qual é o equipamento que eles usam, nem a metodologia, mas já é alguma coisa. Só que a gente não tem para todas as motos, e as fábricas não entregam isso. Segundo, a gente não sabe qual é o rendimento do motor, né? A gente não sabe para uma determinada potência
se, e para uma determinada abertura da borboleta do acelerador, se a moto vai consumir mais ou consumir menos, né? A gente compra um equipamento sem saber isso daí, que as fábricas também não divulgam. Também não sabemos qual é o coeficiente de arrasto e de rolagem da moto, o que significa que a gente pode até conhecer o motor, que a revista faz o teste para a gente, obrigado, só que a gente não sabe ainda se essa potência vai ser usada para acelerar, que é o que eu quero, ou se vai ser usada para vencer um arrasto aerodinâmico muito alto, que eu não quero. E terceiro, a gente não tem as curvas de emissões, a gente não sabe para cada condição de potência e abertura e rotação, se a moto emite mais poluentes ou menos poluentes. Então todas essas condições deveriam ser dadas para o cliente, para que ele possa escolher uma moto em relação a outra, e não são dadas, né? O que acontece, eu chamo essas motos, né, e quando você liga para lá, para a fábrica e pergunta, fala assim, você podia mandar a curva do motor? Ela fala assim, não, isso é segredo industrial. Como assim segredo industrial? Pô, eu estou comprando equipamento, é a mesma coisa se eu for comprar, já pensou? Eu vou comprar um elevador para o meu prédio e o cara não quer falar qual é a massa que ele leva, não quer falar qual é o consumo elétrico dele, né? Por isso que eu chamo essas motos de motos Kinder Ovo. Você compra a moto e é surpresa se ela vai consumir mais ou menos, se ela vai ter o arrasto maior ou menor, só quando chega em casa que você descobre. Isso é um absurdo, né? Assim, a gente não tem informação suficiente para escolher o equipamento, né? Já pensou se uma bomba hidráulica não viesse com as informações de eficiência e de consumo? Como é que eu escolhi a melhor bomba para o meu caso? Moto é assim, né? A gente não escolhe qualquer coisa porque a gente não tem informação suficiente. Essa é uma informação importante. Mas vamos lá. Eu tenho então, digamos que eu tenho um motor aqui, vamos ver o efeito que eu posso ter desses motores. Digamos que eu tenho um motor e faço alguma modificação nele e consiga aumentar a curva de torque dele, né? Por alguma razão eu consegui aumentar isso daí. Se aumentar a curva de torque, consequentemente eu tenho que aumentar a curva de potência, né? Porque potência é torque vezes a rotação. Se o torque é maior, a potência tem que ser maior. Não faz sentido falar numa moto que tem mais torque e não tem maior potência, porque é uma relação biunívoca. Se aumentar o torque, eu tenho que aumentar a potência. Não tem como fugir disso, sabe? Essas discussões são muito confusas. Por que as pessoas dividem torque em potência como se tivesse um torque mais alto e uma potência mais baixa? Porque eles comparam torque na rotação de torque máximo, aquele torque de pico, com a potência de pico que acontece numa rotação diferente. Tá vendo? Então, essas coisas acabam confundindo um pouco, né? Aqui tem um outro motor, por exemplo, fiz uma outra modificação no torque, o torque azul da linha contínua era original, fiz alguma modificação e consegui passar o motor ter esse torque da linha tracejada azul. O que acontece? Opa, voltei aqui. Acontece, com essa modificação, por acaso a potência caiu e por acaso a potência caiu numa rotação mais alta e a potência aumentou numa rotação mais baixa, né? De novo, quando eu mudo o torque, a potência automaticamente muda, porque em cada ponto a potência é o torque vezes a rotação. Mas eu posso mudar de formas diferentes, né? Às vezes eu mudo o torque de um jeito, que a potência toda aumenta, às vezes eu mudo o torque de outro jeito, a potência aumenta num lugar e diminui em outro lugar. Essa é uma questão importante, né? Vamos lá. Então aqui eu tenho então os meus dois motores e como que as pessoas usam esse termo que a moto tem muita potência ou tem muito torque? Em geral, o que as pessoas dizem quando as pessoas dizem que a moto é muito potente, o que elas querem dizer é que essa potência máxima, próxima da potência de pico, é uma potência alta, mais alta do que a outra. Então, por exemplo, eles dizem que essa moto tracejada é mais potente do que a moto com a linha contínua. E o que eles usam para dizer sobre o torque é mais ou menos para dizer o que acontece com a potência numa rotação mais baixa. Já que o torque máximo acontece numa rotação mais baixa do que a potência máxima, né, a potência de pico, quando eu tenho um torque maior numa rotação mais baixa, necessariamente a potência também vai ser maior naquela rotação mais baixa. Então o que as pessoas dizem, quando as pessoas querem dizer que a moto tem mais torque, elas querem dizer que ela tem uma potência mais alta em rotações mais baixas e médias. Então de todo jeito a gente está falando da potência. Só que, num caso, a gente usa a palavra certa, potência, para falar de potência máxima, e no outro caso, a gente usa o termo torque, para falar da potência em baixas e médias rotações. Isso, de novo, gera algumas confusões. Vamos lá? Agora vamos complicar um pouquinho, colocar moto, piloto, transmissão, todo mundo nessa jogada aí. Vamos. Então, o que eu fiz agora foi no eixo de baixo, ao invés de colocar a curva que teria vindo da fábrica, né, da potência versus a rotação, eu calculei a velocidade da moto para uma determinada marcha Mi1 para marcha 1. O que acontece? A faixa de rotação do motor, por várias razões, não é muito grande. Ele vai de 1.500 RPM até 9.000 RPM, alguma coisa assim. O que significa que essa moto só anda até 40 km por hora. Já pensou?
Eu não conseguiria andar mais do que isso se eu tivesse só uma marcha. Então, para que servem as marchas? Quando eu uso uma segunda marcha, por exemplo, essa linha tracejada, eu consigo deslocar essa curva para uma outra parte de velocidade. Agora ela vai até, sei lá, 60, mais que 66 km por hora, só que a potência para velocidades baixas fica muito baixa. Então, por isso que a gente precisa ter várias marchas para sempre ter uma potência razoável em qualquer velocidade. E daí? Podia continuar, terceira, quarta, quinta. O que acontece então, quando a gente coloca várias marchas, é fazer com que a potência disponível seja mais ou menos constante ao longo de todo o percurso da moto. É claro que a gente não consegue fazer isso exatamente, mas consegue melhorar do que se a gente tivesse uma marcha só. Então, por exemplo, essa é a curva da potência na roda. Se eu tiver em primeira marcha, essa é a potência disponível, segunda marcha, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Eu posso também fazer um gráfico das potências resistivas, né, da potência aerodinâmica, para ver se é o arrasto aerodinâmico, rolagem e gravidade, e essa verde, quando as duas se encontram, quando a potência das resistências é igual à potência disponível na roda, eu chego numa velocidade máxima. Eu não consigo acelerar mais, não existe mais potência para mudar a velocidade da moto. E o que é importante para a gente, né, é que a aceleração, ela, claro, dividida pela velocidade, mas ela é a diferença entre as potências na roda e a potência das resistivas. É essa diferença entre as duas potências que faz com que a minha moto acelere mais. Se eu tiver mais potência, eu vou acelerar mais, disponível no motor. Se eu tiver uma potência resistiva menor, eu também vou poder acelerar mais. Então, as duas coisas são equivalentes. Eu posso ter um motor mais potente, como eu disse antes, ou ele pode ter uma moto mais eficiente. As duas coisas cooperam para a gente acelerar mais. Eu posso fazer a mesma análise, se eu quiser, para a força, né, como eu fiz para a potência. Eu tenho, né, que a força é a potência sobre a velocidade. Esse gráfico aqui é da força na roda, esse aqui das forças da resistência. E também tenho que a aceleração, na realidade, é a diferença entre essas duas forças. E podia fazer para o torque também. O problema é que nós estamos vendo nesse gráfico que a força ela varia muito com a velocidade, não varia tanto quanto a potência. Então é mais fácil a gente pensar em potência, que permanece mais ou menos constante, do que pensar na força, que varia muito com a velocidade. De novo, vou falar mais uma vez, você pode trabalhar com potência, com força, com torque, tanto faz, mas tem que tomar um certo cuidado com as diferenças. Mais uma vez, eu prefiro trabalhar com a potência. Vamos dar uma olhada agora o que acontece. Essa curva vermelha é a curva da potência, onde eu vou mudando de marcha, a potência disponível, e a de baixo é o que acontece com o torque. Lembrando, né? Torque é a potência dividida pela velocidade angular, pela rotação. Então, se eu mudo uma, eu tenho que mudar a outra. As duas são intimamente ligadas. Esse aqui é o torque no motor, não é o torque na roda. Vamos ver o que acontece então. Esse aqui é um piloto que sempre muda de marcha para ter a maior potência possível. Ele escolhe a marcha que vai lhe entregar a maior potência. E vamos agora, esse tracejado é um carinha que ao invés de ele escolher o ponto de maior potência, ele leu numa revista que o que acelera é o torque, daí ele falou assim, deixa eu tentar mudar a marcha para sempre conseguir o maior torque possível no motor, e não a posição de maior potência. E daí ele tem essa curva de torque aí, que certamente a curva tracejada é maior que a curva contínua. Ele realmente está conseguindo trabalhar sempre com torque maior no motor. Mas vamos ver o que acontece com a potência. A potência diminui muito. Quando ele muda de marcha mais cedo, para aumentar o torque, para ir para uma rotação de torque maior, a potência cai muito. Qual dos dois é melhor? Será que o que acelera a moto é a potência ou é o torque? Vamos ver o que acontece com o que realmente interessa, que é a força na roda. Essa aqui é a curva da força na roda para o carinha que sempre escolhe a maior potência, a posição de maior potência, e agora o carinha que escolhe, muda de marcha para sempre ter o maior torque no motor e não a maior potência no motor. Nitidamente a força é menor, a força na roda. É a força na roda que vai fazer a moto acelerar, é a força na roda que vai fazer com que a moto vença o arrasto aerodinâmico, de rolagem e a gravidade. É a força na roda que importa no final das contas. De novo, é melhor trabalhar com a potência mais alta no motor para ter essa maior força, do que trabalhar com um torque maior no motor para ter essa força, né? Potência é importante, não torque. Vamos ver agora o que acontece com a velocidade, a evolução da velocidade, conforme o cara vai mudando de marcha. De novo, essa linha contínua é o carinha que escolhe o ponto de maior potência. E vamos ver o que acontece agora com a evolução da velocidade no tempo, com o carinha que escolhe o maior torque. Tá vendo? No começo não faz muita diferença, que ele só pode escolher, no primeiro segundo, ele só pode escolher a primeira marcha mesmo, não faz diferença. Mas quando ele muda, né, na linha tracejada, ele muda de marcha mais cedo, para sempre ficar com o maior torque, ele tem uma menor potência para acelerar. E nitidamente a evolução de velocidade fica mais baixa. Ele não consegue acelerar tanto quanto se ele estivesse trabalhando com a potência mais alta. De novo, né? Quem está fazendo a moto contínua acelerar é a potência maior que o cara escolheu no motor, e não o torque maior. Quando ele escolheu o maior torque no motor,
a moto acelerou menos. Mais uma vez, quem acelera é a potência do motor, não é o torque do motor, né? É o torque na roda, mas não é o torque do motor. Vamos agora ver o que acontece com dois motores, né? O motor em linha contínua é o motor que a gente está estudando até agora, e o motor em linha tracejada é um motor onde o projetista conseguiu mudar o torque, de tal forma que a potência é maior nas rotações mais baixas e a potência é menor nas potências mais altas, nas rotações mais altas. Esse tipo de coisa, é esse tipo de motor que as pessoas têm o costume de falar. Como tem uma potência de pico mais baixa, eles falam que é uma moto que tem menos potência. E como tem uma potência em rotações baixas e médias mais alta, a pessoa tem o costume de dizer que essa moto tem mais torque, né? Mas na realidade, o que essa moto tem é menor potência em rotações mais altas e maior potência em rotações mais baixas. Tudo é potência, né? Mas é o costume de falar em torque, que envolve isso daí. O que acontece? Então, a moto de maior potência e a moto com maior torque tem potência maior numa rotação mais baixa. Então vamos ver, de novo, né, só resumindo o que eu acabei de falar, a diferença entre que a potência média nas rotações mais baixas é maior no motor tracejado e a potência de pico é menor. Vamos ver o que acontece com essas duas motos, né? A moto que tem maior potência, entre aspas, né, ela atinge uma velocidade maior, porque ela tem sempre uma potência mais disponível no final, e a moto com maior torque, entre aspas, realmente acelera mais, né? Ela não atinge uma velocidade tão alta, mas acelera mais rápido. E aqui que está a jogada, né? Por isso que as pessoas, não está errado as pessoas falarem que uma moto com essas características de ter uma potência mais alta nas rotações mais baixas, acelera mais, larga melhor. O problema é que isso não tem exatamente a ver com torque, né? Porque o torque pode ser mais alto, pode ser mais baixo e por aí vai. E o que é interessante nessa moto daqui é que ela não acelera sempre mais alto, né? Porque para a gente acelerar mais, a gente precisa de uma potência mais alta. A diferença dessa moto daqui é que na primeira marcha, principalmente, a gente obrigatoriamente tem que passar naquela zona de rotação mais baixa. Não tem jeito. Daí, como naquela zona dali de rotação mais baixa ela tem maior potência, ela vai largar melhor. Mas depois, com o tempo, quando eu posso trabalhar segunda, terceira, quarta marcha e sempre manter a rotação mais alta, com a mudança de marcha, daí isso eu perco. Então, na realidade, essa moto, mesmo assim, com torque maior, entre aspas, que na realidade quer dizer que ela tem potência maior nas rotações mais baixas, ela larga melhor, mas ela não acelera sempre mais, né? Ela não vai ter uma retomada de velocidade melhor do que a outra. Só vai largar melhor na primeira marcha, porque na primeira eu tenho que trabalhar com rotações mais baixas para fazer a moto entrar em movimento, né? A moto com potência de pico menor atinge realmente uma velocidade menor, como é esperado. E o que eu acabei de dizer, né, a grande vantagem dessa moto, entre aspas, com maior torque, que tem potência maior nas rotações mais baixas, de largar melhor, isso aqui pode ser alcançado também trocando a coroa, por exemplo, mudando a relação. Vamos lá então, esse aqui é um gráfico que eu queria mostrar entre os dois motores, né? As curvas vermelhas são as curvas de potência, então nitidamente essa curva, esse motor com maior torque, né, entre aspas, ele tem uma potência maior na largada, por isso que ela acelera mais rápido, mas o que é interessante são as curvas verdes, né, que mostram a faixa de rotação. Na primeira marcha eu tenho que sair de uma rotação muito baixa até a rotação de trabalho do motor, mas depois na segunda, terceira, quarta eu não preciso trabalhar com aquela rotação tão baixa, onde a vantagem da moto tracejada é melhor, de ter uma potência mais alta em rotações baixas. Por isso que essa moto tem uma boa largada, mas não tem boas retomadas. Mesmo nessas acelerações de retomadas, o que vale a pena é ter uma potência mais alta. Esse outro gráfico aqui eu estou mostrando o efeito da mudança na coroa, só da transmissão. Então eu tenho o mesmo motor e estou mudando a relação de transmissão entre eles. O motor, eu tenho um motor convencional em linha contínua, da potência, e quando eu mudo a coroa, coloco uma coroa maior, o que acontece é que eu desloco esse conjunto de curvas de potência para a esquerda. O que acontece então? Eu tenho, logo no começo ali, nas velocidades mais baixas, eu tenho uma potência mais alta, então essa moto com uma coroa maior vai acelerar mais rápido, porque ela tem mais potência com rotações mais baixas, só que lá no final, né, onde a curva de potência encontra com a curva de resistência, essa rosa, eu vejo que a coroa maior faz com que a velocidade máxima seja menor, porque eu não consigo aproveitar aquela máxima potência lá no final. Então isso aqui no final que é esse negócio de mais torque, menos torque, as pessoas querem dizer isso daqui, né? Que eu consigo, às vezes eu ganho uma potência maior com rotações mais baixas, mas perco com as rotações mais altas, e esse é um jogo que eu tenho que fazer
na minha moto, e é uma escolha que eu posso fazer dependendo do que eu quero. Se eu quero uma moto para largar melhor, ou uma moto para retomar mais rapidamente, ou para ter maior velocidade, e por aí vai. Em resumo, né, esse modelo é muito simplificado, a gente usa para fazer essas análises mais qualitativas, mas para fazer previsões reais a gente tem que fazer modelos mais legais. O torque muda de componente para componente, então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está falando do torque na roda ou torque no motor. Realmente o torque maior na roda faz a moto ter maior força, mas não necessariamente o maior torque no motor faz a gente ter um maior torque na roda para uma determinada velocidade. O que eu acabei de falar, né? Para uma determinada velocidade, maior torque no motor não significa maior torque na roda. E a potência fica constante de componente para componente. Então, quando eu falo em potência, não preciso me preocupar em dizer onde que é essa potência. Se é a potência no motor, na transmissão, na roda, que a potência é mais ou menos a mesma, a menos das perdas que eu tenho por ineficiências na transmissão. Para atingir velocidade máxima, o que é importante é a potência de pico do motor, que é realmente o que as pessoas chamam de motor potente. Para aceleração, o importante é a potência média na faixa usual de operação do motor. Então, nas retomadas, eu preciso de uma potência média nas rotações de média e alta rotações, e para a largada, eu preciso de uma potência média alta nas baixas rotações. É sempre a potência que importa, né? Mas você pode ter uma potência numa região da curva ou em outra região da curva. Tanto para acelerar quanto para manter uma alta velocidade, ou seja, para vencer as resistências aerodinâmicas, eu preciso de potência, né? Assim, essa energia tem que vir de algum lugar. Não posso inventar potência, eu não posso fazer a moto se mover só usando mecanismos. Essa energia tem que vir de algum lugar, essa energia vem do combustível. Eu preciso de potência, senão a moto não vai andar para frente. Mas para eu conseguir fazer isso, para a moto acelerar mais ou para a moto correr mais, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso aumentar a potência do motor, ou eu posso fazer uma moto mais eficiente, mais inteligente, mais leve, com melhor aerodinâmica, né? O problema da análise que as revistas fazem sobre os motores, o que é bem legal, ainda bem que elas fazem isso, é que elas analisam só o motor e não analisam a moto. Então a gente compara às vezes o motor de uma moto com o motor de outra moto, mas não compara as motos. Então eu posso ter até um motor mais potente num caso, mas não ter, mas a moto ser mais pesadona, por exemplo, e daí no final das contas a performance é a mesma, ou pior. Então o legal seria ter tudo isso, e o legal seria se as fábricas mostrassem isso pra gente, né? De novo, a mesma equação usada para aceleração e para velocidade constante, então eu posso usar ou força para explicar tudo, ou torque para explicar tudo, ou potência para explicar tudo. Não são dois fenômenos diferentes, potência para explicar uma coisa, torque para explicar outra. Não faz sentido físico usar torque para explicar aceleração e potência para explicar velocidade máxima. Isso no mínimo é confuso, como eu falei, dá a impressão que são dois fenômenos diferentes. E o problema do torque também é que o torque, de novo, ele muda do motor para a roda, e isso gera mais uma confusão ainda. E às vezes é má fé, né? Às vezes uma fábrica não consegue fazer uma moto eficiente, dela só quer falar do motor, não quer falar da moto. E às vezes ela não consegue nem fazer um motor potente, e dela só quer falar do torque que ela tem, e não da potência, da curva de potência que ela tem. Então às vezes é má fé, né? Quando você vê uma empresa, uma fábrica que vende a moto por ter torque alto e não fala da potência e não fala da aceleração, realmente quanto tempo ela demora para ir de 0 a 100, é porque o negócio não foi bem feito, né? Então tomem cuidado com isso. As fábricas não divulgam informações, né? As curvas de potência, de rendimento, de emissões, e nem sobre informações sobre a moto, coeficiente de rolagem e coeficiente de arrasto, porque elas têm vergonha, né? Assim, nós vimos em outra aula que o rendimento das motos é alguma coisa como 3%, é uma vergonha de ter um equipamento que a gente aproveita só 3% da energia que a gente paga. As fábricas têm muita vergonha disso, então vamos desculpá-las, né? Elas não publicam essas informações, não é por maldade, é por vergonha. Tenhamos piedade dessas pobres fábricas. No final das contas, né, o que importa pra gente não é para ninguém, né? Não é torque, potência, essas coisas sozinhas não dizem como a moto vai se comportar. Se a gente estiver preocupado com performance da moto, o que a gente quer saber é a velocidade máxima que ela alcança e quanto tempo ela demora para acelerar ou então para retomar de velocidade. São essas informações que realmente importam para a performance da moto. Quanto que ela vai correr e quanto que ela vai reacelerar. Não importa potência e torque, porque, de novo, torque muda de lugar para lugar. E mesmo a potência pode ser utilizada não para acelerar a moto e para atingir uma velocidade alta, mas sim para vencer resistências caso a moto seja mal projetada. E, além disso, né, não é só performance que é importante numa moto, a gente também se preocupa com a emissão de poluentes, com o consumo de combustível, com a distância de frenagem. Tem outras informações que são importantes para a moto, além da caracterização do motor. No final,
para resumir o nosso resumo. Queria só deixar, né, que modelos matemáticos simples como esse daqui podem ajudar muito nas discussões que nós temos de potência, de torque, de consumo e por aí vai. É claro que eles são modelos simples, que a gente pode entender simples de forma fácil, mas a pessoa, se quiser estudar um pouquinho mais, tem que parar um pouco nos slides, fazer as contas na mão para aprender. Eu tive que acelerar muito esse vídeo aqui, muito mais do que eu faço em aula, em que eu paro, faço contas, mostro as simulações, discuto com os alunos, tiro dúvidas, né? Isso aqui é uma apresentação, não é uma aula, mas dá para ter uma ideia. Bem, eu sou o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau.